Boa noite. Nós estamos começando o programa Roda Viva, que é transmitido simultaneamente pela Rádio Cultura AM e retransmitido pelas TVs educativas de Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Bahia, Piauí e Espírito Santo. Hoje o programa será coordenado por mim. O titular de Roda Viva, Augusto Nunes, está viajando e volta na próxima semana. O entrevistado desta noite é o autor de teatro Plínio Marcos. Plínio Marcos, 53 anos, foi quase tudo na vida, antes de se tornar um autor consagrado do teatro brasileiro. Foi funileiro, bancário, camelô, biscateiro do cais do Porto de Santos, soldado, palhaço de circo. O primeiro grande sucesso de Plínio Marcos aconteceu em 66, com a peça Dois Perdidos numa Noite Suja. Depois foi o autor de teatro mais perseguido pela censura, com peças como Navalha na Carne e Abajur Lilás. Plínio Marcos trouxe para o teatro, para o palco, o submundo brasileiro. Criou personagens comuns que falam palavrões, por exemplo. Rompeu fronteiras. Daí a perseguição da censura. Sua obra é um marco na dramaturgia brasileira. Por isso, Plínio Marcos está no centro da Roda Viva dessa noite. E será entrevistado por Antônia Chagas, atriz e repórter da revista Final. Paula Dipp, jornalista e apresentadora do programa Paulista 900 da TV Gazeta. Kleber de Almeida, editor do caderno de sábado do Jornal da Tarde. Cacá Rossetti, ator e diretor de teatro, com a peça Teledeum, atualmente em cartaz na cidade. Ninho Moraes, jornalista e cineasta da TV Cultura. Luiz Fernando Ramos, editor responsável da revista Palco e Plateia. Marcos Calói, ator e diretor de teatro, com a peça a estrear em março, a peça Blackout. Sérgio Lhamas, editor de cultura da Folha da Tarde. Nós vamos contar também com o cartunista Negreiros, que vai fazer alguns desenhos que serão mostrados ao longo do debate. A plateia aqui do estúdio da TV Cultura é formada por alunos da Escola de Teatro Macunaíma. Como esse programa não está sendo transmitido ao vivo, nós não vamos poder receber perguntas por telefone de telespectadores, como a gente faz normalmente. Plínio, na década de 60 você se tornou o grande autor maldito do teatro brasileiro. Ganhou fama e virou um símbolo da luta contra a censura. Hoje, com a liberdade política, mesmo trabalhando muito, mesmo com uma peça em cartaz atualmente aqui em São Paulo, você sumiu um pouco do cenário cultural. O que foi que aconteceu? Hoje nós temos um inimigo violento, que não é mais a Polícia Federal como censura, é a mídia, não é? Então, quando a mídia te marginaliza, você está marginalizado, você não é notícia. Então, você veja, por exemplo, a minha última peça, Balada de um Palhaço, que estreou no Zero Hora, que era eu atribuo a minha melhor peça, com um trabalho deslumbrante da Valderez de Barros, que a crítica, a pouca que foi assistir. E, por exemplo, o trabalho do Petrin era considerado o melhor da carreira dele, e o da Valderez considerado perfeito, e tinha o trabalho do Valpoli, do Davla Chapette, do Guga, as músicas do Léo Lama. Profissional de repente foi esnobado, por exemplo, pela revista Veja, que resolveu não noticiar, não mandou nem seu crítico assistir a peça, porque eles não noticiam teatro alternativo. Então você veja como acontece. Por exemplo, a Folha de São Paulo levou 15 dias para noticiar que a peça estava em cartaz. No Jornal da Tarde, por exemplo, tem um grilo lá. O Edson é meu amigo, meu camaradinha de bar, mas tem um grilo lá, que não sei qual é, que eles não noticiam coisas nossas. Então, por exemplo, veja bem, recentemente o Sábado Magaldi fez uma grande reportagem sobre Os Dois Perdidos, que é de 66. Eu dizia para ele, fala da Balada de um Palhaço que você gostou e que mandava os seus alunos lá da Europa, de Paris, escreverem carta pedindo a peça, porque achava que a peça era importante, e ninguém fala desta peça. No seu entender, hoje a sua produção teatral é de melhor qualidade do que a da década de 60? Não sei se é de melhor qualidade, porque eu não tenho que ficar justificando nem analisando, eu tenho que escrever. Só que eu acho que a Balada de um Palhaço, ela dizia muito bem o que aconteceu com o artista neste país. Nós lutamos, fomos realmente, nós artistas e jornalistas, e eu posso me orgulhar das duas coisas, tanto como jornalista como artista de teatro, fomos resistentes. Eu dediquei a minha vida, e não é de Dois Perdidos, é desde o tempo da Barrela,
que foi em 50 e tanto, que ela foi proibida, eu fiquei 10 anos proibida, não estreei junto com as pessoas da minha geração, por causa da censura. Eu fui o único autor proibido no tempo do Juscelino. Então, a minha vida eu dediquei contra a censura e estou dedicando neste prezado momento contra essa luta absurda que é contra a imprensa, que não noticia mesmo, não noticia. O seu principal inimigo é a imprensa? Não, não é meu inimigo, é inimigo do povo, porque o compromisso do jornalista devia ser com a notícia. Então, se, por exemplo, um autor que nem eu, que passa lutando contra a ditadura militar, quando vem um período de abertura, eu faço uma peça como a Blavatsky e dei entrevista para Jornal da Polônia, para Jornal da Alemanha e não dei uma entrevista no Brasil. Depois que a peça saiu do cartaz, eu dei uma entrevista para o jornal Estado de São Paulo. Mas a Túnica é testemunha que ela trabalhou na peça. Não dei uma entrevista, ninguém veio me perguntar o que aconteceu nesses 7 anos e por que, de repente, eu tinha aparecido com uma peça mística. Entende? Isto o que é? Isto, no meu entendimento, é censura. Mais ainda, que é um caso muito mais grave, por exemplo, os chamados, e esse foi um discurso que eu fiz quando eu recebi o prêmio Molière pela Madame Blavatsky. Eu dizia o seguinte: há uma censura e tinha lá mais de 50 jornalistas que tiveram que calar o bico. Isso chama-se censura, quando você põe no roteiro dos espetáculos, você põe um espetáculo e não põe outro. Então você põe, por exemplo, o meu show e não puser o do Ari Toledo, evidentemente que estão censurando o Ari Toledo. Agora, se põe o dele e não põe o meu, estão me censurando. E vira e mexe, eu não saio. Eu telefono para o Boris Casoy, e o Boris Casoy acha um absurdo, aí manda pôr, aí 2 dias depois já não sai. Eu não tenho dinheiro para pôr anúncio em jornal. Um anúncio, por exemplo, hoje você pôr, o Cacá sabe melhor do que eu, quanto é que custa uma publicidade, o Calói sabe, você puser 3 tijolinhos, custa 20 mil cruzeiros por dia. Um cara que faz teatro alternativo, que nem eu, não pode pôr anúncio. Eu tenho que viver daquele serviço que a imprensa devia prestar ao público. Mas não presta. Você sente que esse fenômeno é uma coisa que ocorre em geral com o teatro ou especificamente no seu caso? Não, é geral com os alternativos, porque de repente a imprensa, ela mesmo que chia, veja bem a incoerência, os críticos de teatro vivem dizendo assim, não se renova, o teatro não se renova, mas eles só não noticiam o que a gente classifica de global. Então você vai estrear uma estreia de artistas famosos da televisão no Rio de Janeiro, e que Deus seja louvado porque eles são famosos e porque eles têm espaço na imprensa, imediatamente os jornais de São Paulo dão notícia, dão página inteira. Agora, por exemplo, você veja assim, a Maitê, a Malu Mader, que é uma excelente criatura, uma menina belíssima, vai fazer uma peça do Léo Lama. É seu filho, né? Que é meu filho. É a estreia dele, né? Não é a estreia dele. Este que é o grande problema. Isso que eu ia falar. Ele estava com uma peça em cartaz até domingo. Ah, é? Até domingo estava uma peça em cartaz com a Martinha, que é uma excelente atriz, com o Edson e com o outro meu filho, Kiko de Barros, que são 3 excelentes atores, uma direção maravilhosa do próprio Léo Lama. A imprensa ignorou. De repente a moça vai estrear em outubro, mas ela é global, ela dá entrevistas de página inteira e todo mundo pensa que ele vai estrear em outubro. Por quê? Porque a peça que está no teatro alternativo, ninguém dá uma nota. Eu acho que eu li que era uma estreia, eu li em algum lugar. Claro, porque ninguém sabe da outra peça. É a estreia da Malu Mader, mas não é a estreia de Léo Lama. Léo Lama estreou com o Meu Amor, Minha Vida, numa privada entupida, que saiu domingo passado de cartaz. Recentemente a Folha da Tarde deu uma boa matéria sobre você. Mas não é sobre isso, não. Você fala na matéria... A boa matéria? Essa aqui, ó. Essa aí não é boa, é pequena, né? Você é médico, tá? Olha, eu meço, por exemplo, se eu fico falando 2 horas para o repórter e sair 10 linhas, eu acho um pouco, né? Mas, ô Pedro, esse lado místico aí, eu queria que você falasse disso. Falasse do meu lado místico? Olha aqui, é um lado místico. Eu acredito, companheiro, que, na verdade, a religiosidade é subversiva, a política não. A política consiste na luta pelo poder. Então tudo se repete, tanto faz você ser de esquerda ou de direita, resulta sempre num poder, na luta pelo poder. É o caso, por exemplo, me lembro outro dia num debate com os estudantes, a menina falou, você já foi em Cuba? Eu falei, não põe o meu pé lá, porra. Se eu tenho que lutar com a ditadura no Brasil, por que eu vou num lugar onde tem ditadura? Para mim, não consigo diferenciar Pinochet de Fidel Castro. Os dois são ditadores, lutaram pelo poder, e são poder. E eu odeio poderes. Eu não acho que alguém possa ficar perpétuo do poder. Eu não posso esquecer de paizinho Stalin, não posso esquecer de Hitler, não posso esquecer de Mussolini, de Salazar, de Getúlio Vargas. Dessa corja eu não posso me ler, de Perón não posso me esquecer.
ditadura, qualquer pessoa que tente botar a pata na mão na minha cabeça para me dirigir é uma ofensa. E a política consiste nisso. São grupos de pessoas disputando para ver quem tutela o resto do povo. Então, tudo consiste na habilidade do mais esperto ou na brutalidade do mais forte. Mas a religiosidade, que não é as religiões oficiais, evidentemente, a religiosidade consiste no seu autoconhecimento, a atenção sobre você mesmo, esta te leva a você não querer ser nem poder, nem querer que ninguém exerça poder sobre a sua cabeça. Então, é isso que eu tenho feito. É feito um trabalho de procurar encontrar caminhos para dizer para as pessoas que o que nos liberta é o autoconhecimento, que pode te tirar de uma sociedade capitalista baseada nos princípios de propriedade privada, nos bens sociais, portanto, na ânsia possível do lucro, portanto, na competição e na violência, é o autoconhecimento, é a religiosidade. Inclusive, você escreveu alguns livros a respeito disso? Alguns não. Eu escrevi peças, não é? A Madame Blavatsky era mostrando a vida desta mulher, que ela luta até chegar nessa conclusão que não vai ser a sociedade, que não há possibilidade de você se libertar coletivamente, porque depende do seu nível, do autoconhecimento, que é o caso do Senhor Jesus Cristo. Ele pôde renunciar a sua individualidade porque ele era uma individualidade, então ele pode ser o homem coletivo. Se você não é uma individualidade, você vai renunciar do quê? Não adianta você nascer coletivo num lugar, você não nasce coletivo. Você tem que fazer um trabalho de autoconhecimento para você poder renunciar à sua personalidade. Ô, Plínio, você não acha que a atividade política é muito importante? Porque sem atividade política, qualquer país pode acabar numa situação que você se referiu de ditadores. Porque a atividade política é que impede justamente o aparecimento desses ditadores. Não acho. Você desculpe, mas eu não acho, e eu entendo que você está dizendo atividade política no sentido de política partidária, porque certo. Toda a minha ação é política. Quando eu pego fazendo política partidária. É, partidária. Não, porque você veja no Brasil, desde que o país foi fundado, todos os partidos de esquerda ou de direita, eles sempre foram a elite disputando entre si para ver quem tutelava o povo. Isto é uma ditadura. E no Brasil essa ditadura se exerce, por exemplo, no momento nós estamos marginalizados ainda na nossa história. Nenhum de nós aqui está participando da própria história, nem influindo do próprio destino. É a elite que está lá nos congressos, com os Sarnês da vida, discutindo e qualquer hora nos ameaça com a invasão dos militares de novo. Sim, mas porque nós realmente nunca tivemos uma atividade política continuada. Essa atividade foi sempre interrompida. Quer dizer, todo mundo deve fazer atividade política, como você faz em qualquer associação, mas até para forçar a entrada de toda a sociedade nessa atividade política, para ela que não fique restrita realmente às elites. Porque se a gente também concordar que as elites é que mandam, nós não vamos participar, elas vão continuar mandando realmente. Não sei, eu quero te dizer que eu acredito demais na cooperação espontânea e não acredito nem um pouco nas leis. Desde que haja lei, você precisa de alguém para garantir que se mantenha essa lei. Esse alguém é a polícia. E a polícia está aí para defender quem tem contra quem não tem. Portanto, eu não acredito nessa política que está aí mesmo. Você é anarquista? Hã? Eu não posso discutir por rótulos com você, porque eu não sei. Veja bem, se você me perguntasse se eu sou católico, eu te respondesse que eu sou, tu ia dormir na mesma, que eu podia ser da tradição família e propriedade, podia ser da pastoral da terra. Então, quando você me diz anarquista, eu deveria saber o que você considera anarquista. Ou então, melhor perguntando, o que você é? Quer dizer, eu não sou nada, eu sou uma pessoa que está em busca do seu autoconhecimento e que acha que a verdadeira subversão não é você entrar dentro desse esquema, dessa política, dessa luta pelo poder, é você sair deste poder. Esse descrédito que você vê na política, você não acha que está acontecendo isso também com a própria juventude, com os próprios autores novos teatrais? Não, é um descrédito generalizado sobre as instituições, sobre os partidos políticos, sobre a política em si, e por isso mesmo a produção dos autores teatrais está limitada, das pessoas não saberem direito de falar sobre o quê, com uma posição mais definida. No teu caso, não, porque você tem uma posição mais clara, definida. Eu não quero parecer o pai da pátria, mas eu acho que tudo que está aí é plantado, esse descrédito é plantado. O povo está num sufoco, mas o povo não é descrente. O povo acredita na vida. E a garotada acredita na vida. Pô, se você pega qualquer curso de teatro, tem uma multidão de gente. Pergunta para esse pessoal de Macunaíma aí quantas pessoas tem lá estudando para fazer arte. E eu posso te citar Léo Lama, por exemplo, que é um dramaturgo que sabe o que dizer. Ele escreve 4, 5 peças por ano.
e outros colegas dele que estão escrevendo. Agora, você veja bem, ô Calói, belíssimo ator, não surge 20, 30 dramaturgos numa geração, não. Por exemplo, isso era uma coisa que o Arthur Mille dizia, numa geração surge no máximo 5 dramaturgos, por isso que se a censura censurou 3, censurou muita gente. Agora todo mundo escreve e você vai ficar 2, 3. Então não é todo mundo que tem coisas a dizer. O teatro é uma coisa muito específica, Calói, você sabe melhor do que eu, você é um brilhante ator. Então as pessoas, por exemplo, grandes escritores não conseguiram escrever para o teatro. Está aí o nosso querido Machado de Assis, que sempre era mal quando ia no teatro, não é? Porque é uma coisa muito específica. Então não tem tanta falta de ator assim, não. E a garotada não acredita nos políticos. E não pode acreditar na cultura, e não pode acreditar nada, mas a política continua engraçada, é que as pessoas ficam revoltadíssimas. Eles passam a vida inteira endeusando Macunaíma, 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 Macunaíma. Quando aparece o próprio Macunaíma na figura de Marronzinho, fica todo mundo marrado. Aquele é o anti-herói sem caráter, pô, vocês não queriam, tá aí ele, engraçado sim, ridiculariza sim, tapeou esse bobo desse Ademar de Barros, tapeou todos eles, pegou partido para ele, quer vender, brinca e ri, não tem nenhum caráter, sabe? Então é isso que é. É como é que está. Esse país continua vivo, acordado, com o Marronzinho fazendo um jornal que tem lá o negócio assim, lista de preço. Se a tua quitanda não puser anúncio no meu jornal, eu falo que a banana do teu coisa é mais cara que do supermercado. Mas qual é a imprensa no Brasil que não é assim, meu querido? Ô Plínio, como é que você está vendo a política cultural no Brasil? Quer dizer, eu queria te perguntar, e sobretudo pelo fato de hoje nós temos em São Paulo uma secretária da Cultura... Você me permite uma parte? Claro. Eu acho que ali é o nosso amigo Serra, convidado. Chega cá, Serra, senta aí, você é um ator brilhante. Faz mal, você está sem maquiagem, é isso? Vem aí, senta aí. Fala, mas então, como eu estou vendo a como é política que você está vendo a cultural? política cultural? Quer dizer, nesse momento que nós temos uma secretária de Cultura, que é uma atriz, o Celso Furtado, que é ministro da Cultura, a Lei Sarney. Existe uma política cultural no Brasil? Claro que existe, independe de nomes. Beth Mendes é minha colega, aliás, é minha colega, não que eu não sou secretário, mas ela foi minha colega, fomos atores juntos numa novela, né? Eu sou secretário de nada. Agora, veja bem, a política cultural é uma ofensa a um artista que nem você, porque ela vem de quê? Do governo central. Eles financiam aquilo que é bem comportado. Ora, por exemplo, só no Brasil que você pode ver professores que se dizem marxistas querendo preparar as pessoas para uma sociedade que eles abominam, que é a capitalista. Você acha que não devia ter Ministério da Não, Cultura, claro, Secretaria claro da que Cultura? Não, claro que não. O que devia ter no Brasil, e que nós devíamos ter consciência disso, é que cada homem que trabalha ganhasse o suficiente para pôr seu filho na escola que quisesse, para ir no teatro, para pagar a entrada de cinema, para ver as coisas. Agora, se você tem, de repente, o governo do Estado apregoa como um grande sucesso, que ele dá uma banana, um copo de leite e um pão para a molecada, significa que ninguém que trabalha pode comprar uma banana, um copo de leite e um pão. Isso é um absurdo. E a política cultural vai por aí. Agora, o que você está achando especificamente da gestão do Celso Furtado no Ministério da Cultura? Eu não estou achando nada. E da Beth Mendes na Secretaria de Estado? Sarney uma coisa espúria que invadiu. Nisto eu concordo inteiramente com o Figueiredo. Ele invadiu, só que o Figueiredo é um como diria, para definir bunda mole, sei lá, é um poltrão que pegou e deixou o Sarney tomar posse, mesmo sabendo que ele não tinha direito. Compreende? Nós não fizemos essa marcha pela rua, essas coisas todas, para depois ser o Ulisses Guimarães e seu partido PMDB e fazerem um conchavão que resultou em Sarney. Então, qualquer coisa que venha do governo Sarney é lesiva ao povo brasileiro. Você usaria a Lei Sarney? A gente estava reclamando de, não temos dinheiro, fazendo teatro alternativo, estamos sempre devendo as calças, o diabo a quatro. Daí tem a tal da Lei Sarney que eles gostam de apregoar. Tem até uma campanha institucional no ar aí, usando a campanha. Você usaria a Lei Sarney? Sua vida mudou depois da Lei Sarney? Você é um espírito vivo e alerta. A minha vida mudou, porque agora as pessoas não acreditam que a gente está sob uma ditadura. As pessoas não acreditam que o Sarney é o boneco do ventríloco do Grupo Geisel. Compreende? Mas o resto deles, claro, a Lei Sarney não será aplicada em cima da Tunica, nem do Calói, nem do Serra, nem de você. Por quê? Porque vocês são malditos.
Não somos pessoas culturais, como eles Claro, dizem. natural. Então, por que um cara vai... Outro dia, o Renato Borg dava uma entrevista, aliás, muito inteligente, e como ele é um autor e um ator inteligente, ele dizia o seguinte, é muito mais fácil para mim, para o Fagundes, para ele, Renato Borg, né? Para mim é ele, o Renato Borg, Juca de Oliveira e Fagundes conseguir falar com o empresário. Agora, quem é que vai receber? Calói, Tunica, Plínio Marcos. Plínio, eu queria te perguntar Você a respeito não, você disso. já está famoso. E Deus te abençoe. Mas não fui Fica com o recebido valor. ainda. Ainda não fui recebido. Não, eles não te recebem porque você é um famoso perigoso. Ele já deve estar tramando assim, temos que acabar com esse rapaz aí porque ele é meio Pelo amor de folgado. Deus, ó. Eu desconfio que ele seja anarquista. Olha, é uma pergunta difícil de fazer, mas você veio aqui num programa de televisão com uma camiseta rasgada. E assim, com uma... Nada mais cabe em mim. Pois é, mas aí você fala, mas como é que o empresário vai me receber? A gente sabe que a sociedade tem uma série de regulamentos que eu talvez até nem concorde com eles, mas como é que você faz para entrar num banco, não pedir uma lei Sarney ou pedir um financiamento? Fica complicado. Tem algumas certas coisas que você tem que, de repente, conceder. Você acha que é por aí ou Sim, você acha sim. que continuar de Sabe o que que é, Havaianas... Plínio? Pode parecer que você faz um pouco questão de ser marginal. Claro. Não, mas é claro que eu faço, eu não quero pertencer a essa sociedade. Eu já disse aqui claramente, eu não quero ser dessa sociedade. E nem vou pedir dinheiro. Eu pedi 10 pau pro Gigeto, eles deram, eu gastei lá mesmo. E pedi 20 pau para um bar de Santos, bar da praia, que fica o cara falando assim, bom, um dia tu vem aqui e faz um show de graça. Eu, claro, um dia eu venho aqui. E estou fazendo propaganda do teu show. Vão 2, 3 lá no meu show, eu falo assim, e quando for a Santos, não esqueça o bar da praia. E é o que eu consegui, entende? Mas eu não vou pedir para o Marquinhos da Costa Previato, que é meu amigo, de jogar bola, não é de empresário. Entende? E que ainda não deu, mas falou que vai dar 30 pau, eu estou precisando desses 30 pau. Ô Marquinho, veja lá, vai gastar no carnaval. Marquinho da Costa Previato. Então você toma uma graninha aqui, toma uma graninha aqui. Agora, quem conhece gente, sabe, então vem aquelas coisas assim, quem estudou em colégio granfino, conhece os granfinos que tem dinheiro para gastar. Agora, como é que você vai? Eu acho até gozado, por isso que eu não vou pedir. Como é que alguém vai dar dinheiro para mim e falar mal dele? A sua peça que foi montada em Nova York, deu algum dinheiro ou não? Não, ela foi montada por um rapaz aqui de São Paulo mesmo. Ele montou lá tão clandestinamente quanto nós, ninguém sabia, só ele Foi e a off. Só conseguiu, porque no Brasil também tem essas coisas. Como ele era amigo do Paulo França, ele pediu para o Paulo França filmar, o Paulo França falou, e ninguém fala mal dos amigos, né? Então, pode ser um tremendo sucesso, vai todo mundo, que vai todo mundo, foi um dia, nem a mãe dele foi que estava no Brasil, pô. Aí quando a gente fala assim, tremendo sucesso, queremos receber, e o cara fala, pô, Plínio, ficou louco, pô, tô querendo te divulgar, talvez para alguém goste de monte, mas o dinheiro mesmo não aparece. Outro dia eu recebi uma carta de uma mulher comovida, mas a mulher estava uma carta tão linda, vinha de Caracas, sabe, dizia assim, nós estamos aqui montando toda a sua obra, autorizados por um convênio cultural que fizemos com a Embaixada do Brasil. Nenhum tostão. Mandei as bates falar lá com o pessoal da Embaixada, nem receberam. Esbate, você falou de esbate. Sodré é capaz de achar que eu vou lá tirar pedra nele. Todo mundo. Nem fizemos aquela vez naquele comício da Praça da Sé. Todos os autores falam mal do esbate, nem todos falam na frente do público, quer dizer, falam a boca pequena, porque eu tenho medo. Você, o que você acha do esbate? O esbate funciona ou o esbate é um esquema Nem sabemos. corrupto? Eu e Cacá, que está aqui presente, nós fomos lá em Brasília, fui assim de chinelo, Cacá lembra, Cacá até falava que eu devia ter vindo vestido de Ubu Rei. E lá é só assim, né? É um negócio interessante. Vou te contar uma história, você que já vi que gosta de política. De repente, adentra o gramado uma tribo de índios, de cocar, não sei o quê, perna, procurando o Cabral. Aí o Cacá até falou para eles, o Cabral que descobriu vocês não é esse, pô. Ele não tem culpa. Mas os índios vinham todos daquele cocar, não sei o quê, shorts e tênis rainha. Ai, procurando o Cabral. Aí eu estava assim, com a minha gravata, aí pegamos o Cabral, eles queriam passar simplesmente a esbate para o governo arrecadar o nosso dinheiro. Aliás, um pequeno parênteses, a gravata do Plínio tem troféu originalidade. Aí eu sei que os caras davam toda hora close do meu pé.
cabeça não saiu nunca, mas os pés saíam toda hora, que o cara fala, tá sujo. Você fala, vamos pensar que é pé de índio, nunca pensaram que era o meu. Mas aí, né, você veja assim, então nós lutamos lá e conseguimos, e o Cabral nisto foi até muito cortês, porque o dinheiro dele não rola aí, não é? E até passou de novo outra vez para as BAT. Então eu defendi as BAT lá, defendi publicamente. Agora, evidentemente, quando eu quero pegar um vale lá nas BAT, a última vez que quem foi receber lá, receber a grana dele, foi o Léo Lama, meu filho, que ele vendeu essa peça lá para o Taumaturgo e para Maitê. O cara fala assim lá hoje, aí falou assim, ô, seu pai está devendo 200 milhões aqui. O Léo Lama chegou e falou assim, quer que eu te empreste meu dinheiro para pagar? Eu falei, você ficou louco? Algum dia paga, vamos, quando a gente precisar fazer. Ou tem duas táticas, a gente fala mal ou fala bem e vai lá fazer um vale, né? Certo. É próximo a gente, né? Sei. Quer dizer que agora, funciona, antes mas... disso... Não funciona, mas é bom. Não funciona. O que é SBAT? É serviço... É Sociedade Brasileira de Autores Teatrais, que é quem regula a arrecadação. E arrecada os direitos autorais. Agora não funciona, quer dizer, eu estou com uma experiência, quer dizer, recente, atual, que é o seguinte, o autor da peça que eu estou fazendo no Teledem, o Alberto Boadella, a peça está há 11 meses em cartaz. Ele tem 8% do bruto da bilheteria. Até hoje, ele não recebeu um centavo. A peça é uma peça que está indo relativamente bem. Não, mas aí é outra história, né? Por exemplo, você vê, por exemplo, minha peça em Portugal, minha peça na Alemanha, minha peça... também não veio nenhum tostão. Isso é normal no mundo inteiro, é lá e cá, né? Eles não mandam para lá, os caras não mandam para cá e fica todo empate. Mas aonde fica esse dinheiro que não vem para você? O gato comeu, muito em moda ultimamente, né? O meu, por exemplo, deve ter vindo algum, né? Porque se eu estou devendo 200 pau, é porque deve ter... Né? Plínio Kid tem algumas manhas, eu ia lá para Araraquara e telefonava lá fazendo... Não, aqui em Araraquara nós queremos montar a peça do Plínio Marcos. Aí desligava, aí os caras telefonavam para minha casa e falavam assim, tem um grupo de Araraquara que quer montar a sua peça, só se pagar 20 pau adiantado, senão não tem. Eu já vou aí ia fazendo vale, porque nesse país é assim, eu não tenho nada contra, não. Em algum momento você ganhou algum bom dinheiro com o teatro? Ganhei muito, mas muito mesmo. O teatro é uma coisa que dá infinitamente grana, né? Eu, quando eu cheguei a ter, por exemplo, 5 peças em cartaz em São Paulo, tive 4 peças no Rio, 2 em Porto Alegre, 2 em Recife, não sei o quê, naquele auge, naquele tique-tique, navalhas na cara, 2 perdidos. Então, que tinha, graças a Deus, tinha os inimigos que falavam mal, porque no Brasil não adianta todo mundo falar bem, você se ferra, tem que ter alguém para falar mal, né? Fala mal, fala bem, aí então dava dinheiro, deu um dinheirão. Agora tem um detalhe, nós nunca fomos de guardar, né? Fomos gastando, né? Sabe, quer dizer, para começo de conversa, eu me lembro até uma vez preso lá no Exército, o cara me pergunta assim, você ganha muito mais do que um general? Eu falo, só que quando o senhor entrou na sua carreira, o senhor já sabia que vinha general, bastava ser feroz soldado. E eu, quando comecei em circo, não sabia nada. Então, se o senhor pegar a minha grana toda e dividir pelo tempo que eu estou na profissão, o senhor vai ver que não dá nem salário mínimo. Quer dizer que você vivia melhor quando você era maldito? Não vivia melhor, eu vivo melhor agora, porque agora eu sei viver. Naquele tempo era muita ansiedade, muita tensão, muita vontade, muita competição. Agora que eu não me coloco mais sobre as leis do reino da banalidade, que eu não estou mais perseguindo sucesso, claro que eu não tenho ansiedade de antigamente. Então, claro, eu sou muito mais feliz. Gordo, feliz, um gato gordo, satisfeito. E onde é que você está brincando seu carnaval? Esse programa está entrando no dia de carnaval. Vou trabalhar, estarei na avenida trabalhando pro terrível Canal 2, em cobertura do carnaval. Você ainda brinca carnaval? Você ainda brinca? Não dá mais para pular, né, meu filho? Se rolar, ainda vai. Pular não. Agora, Plínio, você acaba de dizer assim que você não busca mais o sucesso, mas não é meio da natureza do artista buscar o sucesso? Não, quando você está procurando sucesso em outra área, né? Se eu estou procurando, me esforçando, por exemplo, em setores, por exemplo, eu estou me estudando profundamente, querendo me aprofundar em problema de cura pela mão. Então me dedico a isso, estudo magnetismo, estudo Doim, estudo essas coisas e busco o sucesso aí, que às vezes você tem e às vezes não tem. Eu me lembro até que um dia eu fui experimentar curar a perna de uma velha argentina ali perto do meu pedaço, a perna dela ficou pior. O filho dela queria me bater. Aí é um fracasso. Queriam chamar a polícia. O cara falou assim, ele quer ser o novo Lumgrube.
Foi um vexame. Como é que começa esse período seu, essa conversão sua, essa coisa sua de espiritual e tal? Tem a Qual é ver o com a marco saúde? disso? Tem a ver com a saúde? Você... Não, não teve não. Até, aliás, me beneficiou na saúde. Acho que seria bom até explicar, então, a questão da saúde, né? A saúde, eu explico. A saúde, eu fiquei diabético. E eu estava uma madrugada no Gigeto, conversando, que eu sempre fui meio peralta, né? Então, eu tinha ficado de sexta para sábado sem dormir, de sábado para domingo sem dormir, até fui em Santos, que era aniversário da minha mãe. E a velha Hermínia não brinca em serviço, faz aquelas enormes comidas, não sei o que e tal, o melhor feijão do Brasil. Aí comi demais, aí falei assim, agora chego em casa e puf. Não ficava com sono, fui lá assistir Tunica e outros na peça Madame Blavatsky. Aí não dormia, fui para o Gigeto, às 5 horas da manhã, estava ligado. Aí quando fui sair, senti uma enorme dor no peito, nas costas, e achei que era friagem. Aí meti uma ginástica, aí tomei um banho e fiz um doinho em mim para tirar a dor, tirei a dor e dormi. Aí acordei no dia seguinte, às 2 horas, a dor persistia, eu tirava. Eu tinha que encontrar o Marquinhos Santista, que nós íamos fazer uma leitura dos Dois Perdidos, pública. Aí eu esperei ele até as 4h30, ele veio e falou assim, ô Marquinhos, não estou legal, essa dor não passa, eu vou até lá ao Hospital das Clínicas, que eu brincava de bola lá, né, com o pessoal lá, eu vou até lá que eu ver o que é isso aí. E fui lá, quando cheguei lá era infarto. Aí foram ver que era a diabetes que tinha atacado o coração. Mas foi esse negócio de doinha, essas coisas todas, é que conseguiu serenar a barra por tanto tempo, porque eu fui quase 12 horas depois, né? Plínio, você disse que você era peralta. Você é mulherengo ou foi mulherengo? Não, eu jamais fui mulherengo. Imagina com essa cara, porra. Eu não posso ser sei, esforçado, você tem né? o seu charme, como não? Esforçado é uma coisa, mulherengo é outra. Eu não sou nem Serra, nem Calói, nem Cacá, que são galãs, né? Mas eu tenho que batalhar, né? Mas no teu tempo de sucesso, você era paquerado? Incrível que pareça, a gente estava em passeata. Ah, é? Não, mas perdendo tempo, você acha? Perdendo tempo em passeata, sabe? Não, mas em passeata gritando, acontece Zé Dirceu, Zé Dirceu. Para presidente Zé Dirceu, e pumba, e o tempo passou, e agora não dá mais. Agora a última façanha que eu estou fazendo é uma propaganda aí, estou dando dois prazeres para mulherada. Um quando executa e outro quando saiu de cima. Eu estava falando da minha avó, que era fazendeira. Ah, é? Meu pai, que era espírita, doutrinador espírita. Eu até me lembro que ele botou para tomar conta da primeira banca espírita que teve no Brasil, em praça pública. Ele me botou lá para tomar conta, para ver se eu ficava com medo da vida pregressas e passadas e futuras. Então, me comportava um pouco. E então, desde aquela época, depois eu trabalhei em circo, trabalhei com um cigano, que era um grande magnetizador. Você fugiu do circo ou foi uma coisa que a família... Fugi. Não, todos os lugares que eu tive, até hoje não precisei fugir, mandaram embora. Quando você foi para o circo, você foi... Assim, sim, não, fui porque fui. Então, com a família numa boa? Não, sempre numa boa. Meu pai, minha mãe são pessoas, minha mãe em Santos ainda? Em Santos, mas daí fomos viajar, né? Viajei com o circo de ciganos. E aí eu conheci esse magnetizador que era fantástico. Realmente eu vi ele fazer curas fantásticas com a mão. Depois veio aquele rebuliço, aquela coisa, negócio de intelectual, despreza essas coisas, tudo vigarista, não sei o quê. Aí tal e coisa, aí um belo dia eu realmente comecei a pesquisar e comecei a ver que muitas coisas que o cigano falava e fazia com as mãos, o Reich também fazia, não é? E aí comecei a estudar. E de repente descobri que até o nosso belo Jung lia tarô, né? Auspen que lia tarô. E agora estou lendo tarô para fora, né? Quem quiser. Tarô para fora é bom. Você acredita em astrologia? A Valderez é uma mestra em astrologia. Qual é o seu signo e o seu Meu ascendente? Signo eu nasci em Libra, mas preferia nascer em dólar. Agora ascendente? E o ascendente? Ascendente é controvérsias, eu mudo de acordo com a freguesia. Né? E aí que está a chave, né?
Mas, Plínio, você estava ali, quando você estava respondendo sobre a questão da conquista das mulheres, você falou na época do sucesso. Agora, você, na época do grande sucesso, assim, mais de público, que foi na época da novela, né? Em Beto Rockefeller, você era, digamos, quase um galã, né? Era o grande, né? Era o grande amigo do galã. Por história de galã, tem uma história que é lamentável, que é do cinema brasileiro. Os caras contrataram o Johnny Depp para ser vilão e eu para ser o galã. Não acredito. É mesmo? Que filme, que história. Aí ele ia daqui até o lugar da filmagem, dizendo assim, ele ia dirigindo, eu ia do lado, ele falou assim, por isso que o cinema não vai para frente. Aí nós entramos num bar, um dia, aí o cara falou assim, ô, seu Johnny Depp, depois o senhor quer que a gente vá assistir filme? Estão dizendo que no seu filme botaram um galã sem dente. Aí ele falou assim, é um absurdo, até o povo não quer ir no cinema. Aí quando foi fazer a propaganda do filme, marcaram um dia para tirar retrato, e o Johnny Depp não apareceu e mandou um retratão dele bonito quando ele tinha 10 anos. Assim. Aí o cara de sacanagem botou 2 dentes de vampiro nele e pregou na porta. Ele ficou um horror. Aí queria processar o cartaz. Esse filme até passa na televisão até agora. Por sorte, nem minha filha me reconhece. Mas, Plínio, como é que você curtiu essa fama naquela época? Ali foi uma história esquisita, sabe? Porque o Brasil é muito gozado, né? Eu escrevi uma novela, o Cassiano me chamou, ele estava voltando e queria que eu escrevesse uma novela nos moldes dos Dois Perdidos, da minha peça, chamasse Dentro da Noite. Evidentemente a novela foi proibida pela censura e o Edmundo Monteiro foi em Brasília pegar e tentar liberar e voltou de lá alarmado, falaram que iam me ralar mesmo, né? Mas vamos pegar esse garoto, naquele tempo eu era garoto. Aí o pessoal do Canal 4, todo mundo falou assim, olha, eles vão te pegar mesmo, né? Então entra na novela, se tu abafar, não precisa nem sair do país, sucesso ninguém mata. Aí eu entrei na novela, fiquei, foi a salvação da lavoura, foi por causa disso. Agora veja bem, eles não tinham ódio por causa dos Dois Perdidos, não. Mas você chegou a ser ameaçado assim fisicamente mesmo? Isso era toda hora, porque eles tinham uma bronca violenta, o exército tinha uma bronca, eu tinha escrito uma peça chamada Verde, que te quero verde, era uma gozação contra um cidadão chamado Coronel Campelo, que metemos na Feira Paulista de Opinião, né? E eles não perdoavam, né? Porque ficou aquele rolo e tal, até o Roberto Filho do Graça Mello, que até faleceu, que Deus o tenha, fazia o meu papel também na peça que ele fazia pelo interior. Só ele foi preso 9 vezes, pensando que era eu que fazia aquele papel. Quantas vezes você foi preso? Eu entrava e saía, né? Era mais canseira. Eu fiquei proibido de trabalhar. Você veja, eu fui o único cronista esportivo do Brasil preso e impedido de trabalhar. Aliás, eu queria lembrar uma coisa, vamos falar desse teu lado também de jornalista. No número recente da revista Imprensa, aquele baixinho italiano falou daquela história de cortar as cabeças na Veja, que ele tinha sido chamado, que os Tivita chamaram e tal, e deu a versão dele sobre a tua saída da Veja. Eu queria que você... Mas qual é a versão dele? Pode ser a mesma, né? Pois é, eu queria saber a sua. A versão dele, o baixinho italiano é o Mino Carta, que você está dizendo. O Mino Carta foi muito digno nesse episódio, não teve dúvida, porque o Mino Carta entrou de férias e eu fui despedido. Aí quando o Mino Carta voltou e ele era o diretor da Veja e não tinha sido ele que tinha me despedido, ele pediu demissão junto. Foi isso aí. Eu trabalhei 3 meses na Veja, consegui publicar 2 crônicas e meia. Na época da censura, né? Era censura. Por exemplo, logo de cara eles se irritaram que eu escrevia uma crônica sobre o Santos Futebol Clube, dizendo que o Santos Futebol Clube ficou com 25 anos com a tia Jorge Cury de presidente e teve até o seu milagre Pelé, mas que tudo indicava que quando a tia acabou o milagre, o Santos ia falir. O que não vai me chamar de profeta, mas tá aí, né? Então, e comparei, e eles acharam que era igual à história do Brasil. Então, mandaram, fizeram aquele rolo, fui detido. Aí eu escrevi a segunda crônica, que era uma crônica que, com a graça de Deus, tem poucas coisas na imprensa que a gente fala assim, realmente deu resultado. Eu escrevi uma crônica porque o Estevão, ele jogava, naquele tempo eu jogava num time que jogava o Carlos, o Tobias, o Estevão de Beck, o Juninho. Eu ainda era garotão, tinha uns 42 anos, magrão, até o Jornal da Tarde já publicou lá, assim, na década de 60, Plínio Marcos abafava careca, ele ainda não tinha aquela barriga, e é verdade, no Sentimento, que era um time que a gente jogava pelo interior do estado.
jogavam vários craques, o Eli Carlos, o Adriano, aquele menino que morreu, o Gercinho, que está em Portugal, o Carlito Godoy, e o Estevão, que era um back de seleção brasileira de amadores. Ele ficava proibido de ser profissionalizado porque queriam ele na Olimpíada. E o rapaz só sabia jogar bola, é um jogador de futebol, e ele tinha que fazer um bico. Naquele tempo estava muito em moda pegarem jogadores e levar em fazenda de rico para eles jogarem para os granfinos assistirem eles no campo da fazenda. E aquele menino do ponto esquerdo do Corinthians, o Marco Antônio, um criolinho, quebrou a perna do Estevão. E como o Estevão era juvenil, chegou na os caras olharam, está inutilizado no futebol, engessaram a perna dele errada e sem limpar, e deu cancro. E eu escrevi um artigo violentíssimo na Veja, em que eu dizia: a grandeza de um país não se faz com medalhas olímpicas, se faz com respeito por quem trabalha, não sei o que, e aí fui levado para a Polícia Federal. O delegado até era o doutor Gilberto Alves, e olha como esse país é fantástico. E aí ele deu uma prensa e falou: olha, Plínio, o negócio é o seguinte, você vai acabar ficando sem trabalho. Eu falei: não, o que o senhor quer? E contei a história do Estevão. Ele falou: mas isso é verdade? Ele falou: claro que é verdade. Mas então traz o Estevão aqui. O Estevão não queria ir, naturalmente, né? Não, mas levamos lá, conseguimos levar. O Estevão foi lá de muleta, lá, contou a história, confirmou a história. O doutor Gilberto falou assim: poxa, não é que é verdade? Então vamos pegar cuidar de você. Arrumaram para o médico do Palmeiras cuidar do Estevão e arrumaram para mandar o Estevão para a Escola Superior de Educação Física do Exército no Rio de Janeiro, onde ele ficou por conta do Exército, tratou da perna, e está aí este becão que jogou domingo contra o Guarani, jogando, dando porrada. E outro dia, ainda eu estava vendendo livro na porta de um teatro, o doutor Gilberto passou e falou: você me traiu, hein? Você prometeu que se a gente salvasse o Estevão, ele ia jogar no América do Rio de Janeiro. Mas doutor, só o senhor que torce para o América, não existe esse time, não existe mais. Então, tem essas coisas que são coisas. Aí não consegui mais escrever na Veja, não escrevia. Eu escrevi um negócio chamado Barra do Catimbó, cortava, aí foi despedido. E o Mino Carta saiu. Foi essa. Você é corintiano? Hã? Você é corintiano? Isso, me respeita, até vou botar o chapéu do meu time aqui, que é um time que ainda existe, olha aqui, Jabaquara. Estamos na terceira, mas prometemos voltar. Agora nós somos o Leão da Caneleira. Essa história é gozada. Eu vou te contar, eu fui fazer um show em Santos, o pessoal do Jabaquara me levou uma camisa para fazer. Quando você for na televisão, você vai com a camisa do Jabaquara. Aí eu fui num programa do Helena Júnior, lá na Record, e fui com a minha camisa velha, do tempo que eu joguei lá, de 52, toda furada. Ele falou: você tem cabimento, você gosta de ser marginal, e vem com essa camisa toda furada. Eu contei a história, o Jabaquara me deu uma camisa está com defeito, ela não passa aqui. Aí eles mandaram outra, que também não passa. Aí eu só posso usar o chapéu. Está aqui, ó, Jabaquara. Lírio, você falou agora do Jabaquara, então é só você e o Gilmar. Não, o Gilmar torce pro Corinthians. Sim, mas ele nasceu no Jabaquara. Né? Ele nasceu, Baltazar, Ciciá. Meu irmão Claudinho agora está cuidando lá de arrumar os veteranos, né? Porque outro dia eu fui jogar lá nos veteranos da Portuguesa Santista, eu não conhecia ninguém. Os veteranos têm tudo 35 anos. Agora, todo santista, eu sou santista também, gosta do Jabuca, né? O Jabuca é o time de todos, né? Porque é o anti-time, né? Nós nunca conseguimos. O nosso melhor jogador foi um advogado, né? Lembra? O Jabaquara caía para a segunda divisão, ele fazia um reverência e não deixava ir. Era a famosa jabaquarada, né? Mas é o Jabaquara, bonito, olha lá. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua peça atual, que você está em cartaz. A minha peça não é peça. Não é peça, não. Eu estava lá vendendo livro na porta do teatro, e a mulher falou assim: olha, o teatro vai ficar vazio, nós não temos porcaria nenhuma para pôr, você não quer entrar? Eu falei: vamos lá, né? E aí entrei, estou lá sentado, sento numa cadeira e vou contando histórias. Mas tem um script? Não, não precisa script nenhum. Vai pintando, eu paro o espetáculo, converso com o público e tal. Às vezes o espetáculo cada dia de um jeito? Hã? Ele é cada dia de um jeito? Depende de acordo com as pessoas. Eu conto umas historinhas iniciais, conto até umas histórias muito bonitas sobre o Zembiski, sobre o Procópio Ferreira, que justifica não ter cenário, não é? Sim. Tem histórias que eu poderia até contar aqui, por exemplo, o Zembiski, eu me lembro que nós íamos estrear no César de Cleópatra, e ele fazia o papel principal da peça e dirigia, e queria ganhar prêmio com aquela peça, e como ganhou mesmo de ator, e de repente ele foi dar uma fiscalizada no cenário, quando de repente ele olha e vê um buraco no cenário. Ele fica desesperado, chama o Javaloto, fala: você não tem responsabilidade, você não tem vergonha, nós vamos abrir o pano e que buraco. Aí o Javaloto: calma, Zembiski, calma, eu arrumo.
Agora também tem um detalhe, né? Se alguém olhar para o chão, que ator, que ruim que você é, hein? Ele vai, deixa o buraco, deixa o buraco, deixa o buraco. E a peça foi com buraco a temporada toda. E digo isto para justificar que eu também não tenho cenário, e digo depois do Procópio Ferreira, uma vez a Bibi me telefonou para me visitar o Procópio no hospital, que ele estava muito mal, e como depois logo morreu, e eu fui lá e o mestre estava deitado de bruços, e o médico falou assim, olha, não força ele que ele está muito fraco. Aí eu falei só, mestre, sou eu, Plínio Marcos. Ele foi olhando, falou assim, que bom que você veio, eu queria que você me escrevesse uma peça sobre o Catulo da Paixão Cearense, como você escreveu A Vida do Noel Rosa, você conhece o Catulo, e começou a contar histórias, cantar músicas, aí o médico veio lá para me tirar, veio a enfermeira que trocava o xixi, veio outra que dava injeção para ele dormir, veio outro médico de plantão, e quando vimos tinha uma multidãozinha, e ele deu um show de 2 horas, sem cenário, sem nada, comovente, cantou, representou, daí deitou, 2 dias depois ele morreu. Então eu dizia isto assim, claro, eu não sou ator, imagina, mas eu sou um contador de história, mas eu tenho a impressão que os atores realmente nessa época que são muito importantes, sabe? Gente que nem o Serra que nos espia dali, o Cacá, o Calóia, Tunica e tantos outros que tem por aí, essa molecada que está aprendendo. Por mais que um homem esteja duro e cínico com esse confronto do dia a dia, com essa batalha sem glória, ele sempre conserva no coração dele um pequeno núcleo, como um olho violeta, um lugar sensível onde ele guarda algum eco de algum momento de amor que ele viveu na vida dele. E bendito é quem pode tocar este homem neste pequeno núcleo e por aí despertá-lo para as lutas de libertação coletiva. O ator sempre pode. Plínio, você, numa evidente brincadeira, disse uma vez que preferia, como ator, atuar em peça dos outros para não prejudicar a sua. Claro, na minha eu pus o Calói, por exemplo. O Calói, a Tunica, entende? Trabalho em peça dos outros para não estragar as minhas. Agora tem um detalhe, ninguém me chama para dos outros, eu tenho que fazer uma minha. Então estou lá sentado contando história, né? Agora, Você... Tudo bem, por favor. Olha lá. Não, sobre a sua dramaturgia, né? Você é estudado na universidade, a sua dramaturgia é considerada a mais importante dramaturgia nacional da década de 60 e tal. E nesses últimos, tem 20 anos separando aquelas peças dessas últimas, a Madame Blavatsky, a Balada de um Palhaço, que você estava falando agora há pouco no começo do programa. E eu queria saber se tem alguma evolução, então você tem uma preocupação de ter mudado alguma coisa, porque, só para terminar, o Luiz Antônio de Abreu, que eu acho que é um dos bons autores da nova geração, que eu acho que é intermediário entre você, ele tem colocado muita preocupação de romper com o realismo, de tentar encontrar um novo caminho, o Sofredini também tem ido por aí e tal. Você tem essa preocupação de sair daquela coisa realista, a estética? Não tenho. Eu só acrescentaria uma coisa à pergunta dele. Você foi apontado pelo próprio Nelson Rodrigues como o sucessor do Nelson Rodrigues no teatro brasileiro. Acho que dá para você explicar as duas coisas. Misturar com o Nelson Rodrigues. Primeiramente era brincadeira, o Nelson Rodrigues era muito brincalhão, né? Você admirava ele assim como autor? Nós éramos muito amigos, né? Eu paquerava, porque quando eu estourei, a imprensa carioca queria fazer uma onda Plínio Marcos contra Nelson Rodrigues. Eu não deixei, né? Porque o Nelson Rodrigues era uma santa criatura, e isto não é brinquedo não, nós todos, pode haver Plínio Marcos porque teve Nelson Rodrigues na frente, não é? Ele realmente, há discordâncias, algumas pessoas dizem que é o Oswaldo de Andrade, que é o pai do teatro moderno, mas não, é o Nelson Rodrigues. O Oswaldo de Andrade se deve muito mais ao talento do Zé Celso, e o Nelson Rodrigues não. O Nelson Rodrigues foi na frente mesmo, ele abriu o caminho para nós, todos nós autores, o Abreu mesmo que você citou, o Leonardo que vem agora atrás de mim, nós devemos tudo ao Nelson Rodrigues, que ele abriu, ele era violentíssimo. Então eu falava tudo isso, então ele gostava muito de mim. Mas o Nelson Rodrigues era cismado com os outros autores, né? Eles achavam que os autores não gostavam dele, ele achava que a crítica não gostava dele especificamente. Então ele tinha até uma frase que ele dizia assim: ô Plínio, você conhece o Vianinha? Eu falei, conheço. Eu, quando vejo o Vianinha, eu quero que o Vianinha venha comer alpiste da minha mão. Você conhece o Boal? Eu falei, conheço. O Boal era bom dramaturgo quando copiava os meus defeitos. Você conhece o Dias Gomes? Eu falei, conheço. Estão dizendo que o Dias Gomes é o melhor autor brasileiro, mas ele não é nem o melhor da casa dele. Então ele ficava horas e horas falando essas coisas. Ele era muito gozado, falava com muito humor.
Então ele ficava, e ele dizia, mas não tem, que não tem esse negócio, isto que a gente tem que enfiar na cabeça, que não tem esse negócio de melhor, de pior. Outro dia o cara falou assim, você é um grande autor, foi muito mais largo do que grande, né? Tem maior, melhor, eu estou no caso do Nelson Rodrigues, provavelmente agora viria o Leonardo e fala assim, não é nem o melhor da família dele. Mas voltando à coisa da preocupação estética, quer dizer, naquela época você foi hiperintuitivo. Não tem, você vê que naquela época, por exemplo, isto não é uma verdade, as pessoas falam que muito pelo contrário, eu convivi com Patrícia Galvão, Geraldo Ferraz, na casa do Geraldo do Ferraz e da Patrícia reuniam-se Narciso de Andrade, Rodão Mendes Rosa, Mista Guarani Rosato, Dimas de Amaral, vinham poetas, Bruno Jorge, Sérgio Cardoso, os artistas todos, o Arrabal, esse Arrabal que as pessoas... A primeira vez que ele foi traduzido e montado foi em Santos pelo grupo da Patrícia Galvão, e isto é uma universidade. Mas ainda tinha uma escola de circo, eu sabia andar dentro do palco, que isto facilita muito os dramaturgos. O Guarnieri, por exemplo, é esse excelente dramaturgo que ele é, porque ele é um excelente ator, está quase do mesmo nível de um Molière, que andava tão bem no palco quanto o Guarnieri. Então, quem sabe andar dentro do palco sempre tem uma vantagem, mas não tem maior. O Lauro César, por exemplo, que é autor magnífico que ele é, né, de teatro, e tantos outros, se eu vou ficar citando os autores aqui, com certeza eu vou criar injustiça. O próprio Dias Gomes, que é belíssimo autor. Agora, não tem como você pegar e falar assim, este é melhor. Não, nós temos Vianinha, Paulo Pontes, Leilá, Adelaide, Consuelo, é uma infinidade de dramaturgos, é um país riquíssimo, sabe? Então, nós podíamos dizer até assim, neste prezado momento, nós temos uma obra que é a do Nelson Rodrigues, e todos os outros nós juntos seremos outra obra, se Deus quiser, e está feito uma grande dramaturgia para o Brasil. Mas não muda essa fase sua última? Não, minha fase eu nunca tive problema. Você veja, por exemplo, depois da Barrela, eu escrevi A Jornada do Imbecil até o Entendimento, que é uma alegoria, uma brincadeira, e depois escrevi O Dois Perdidos, depois escrevi A Balbina de Ançã, depois escrevi Dia Virá, que é tudo diferente. Eu não quero ter estilo. Como você vê, se você acha que isto é anarquismo, eu sou anarquista até no estilo. Agora, o que me comove, você dizer... Agora, claro, eu passei tanto tempo as pessoas malhando a linguagem, só fala palavrão. Eu me lembro até que quando eu fui estrear, Cacilda Beck falou assim, é inacreditável, você conhece 20 palavras e escreveu uma peça. Já tem palavrão. Aí, de repente, eu me vejo estudado nas cadeiras de linguística das faculdades, mas é linguística que eu pensava que era uma ginástica que as pessoas faziam para fazer sexo depois de velho. De repente, estudo na faculdade, né? Mas não tenho essa importância, porque agora, por exemplo, eu estou trabalhando para tentar fazer uma vida de Chico Viola, que não tem nada a ver com a Madame Blavatsky. O Madame Blavatsky era uma... E o Chico era um boêmio, né? Inveterado, um cara gozador, vivia a vida, cantava. Não tenho preocupações de estilo. Você está escrevendo isso nesse momento? Estou nesse momento, trabalhando. Agora, escrever para você é um processo penoso, solitário? Pelo contrário, né? Imagina se eu não tivesse conseguido ser um escritorzinho razoável, eu talvez estivesse dando duro na estiva, e aquilo lá que é penoso. Né? Você falou do teu amor pelo teatro, do teu amor pela boemia, do teu amor pelo futebol, e eu percebo que você fala com muito carinho do teu filho. Toda hora ele volta. Esse filho. Eu queria saber dos outros. Eu não sei como é que é a tua vida em casa, a tua família, teus filhos. Eu moro sozinho, né? Como é que você vive? Eu vivo... Quando que você escreve? Não tem horário de escrever, não tem horário para acordar, não tem horário para nada. Se fosse para ficar o horário, eu ficava dentro do sistema. Não tenho nenhum horário. Agora, tem uma relação ultra maravilhosa com a Valderez, que é a mãe dos meus filhos. Quantos filhos você tem? Eu tenho 3. O Leonardo, o Léo Lama, que é o escritor, ótimo compositor, toca um violão imenso. Que idade ele tem? Que idade ele tem? Com 23. 23 anos. É meu parceiro dos homens na peça lá do Palhaço, né? A Balada de um Palhaço. O Kiko se revelou um ator quando ele deu baixa do exército, ele queria fazer cursinho, mas não vai fazer cursinho coisa nenhuma, rapaz. Vai sair do exército, entrar no cursinho, tu fica idiota para sempre. Você vai pega uma grana e vai dar uma banda pelas praias para ver o que você quer, porque o Kiko é que nos preocupava, que o Léo Lama, desde pequenininho, já estava pegando na viola, então já ia ser violeiro, não é? A Aninha, que é a Ana Festa, que é uma graça de menina. É a caçula. É a caçula.
Mas é lindíssima, né? Por exemplo, ela é uma festa na alma e na esperança. Para ela, a vida é uma festa mesmo, né? E vai ser atriz, quer ser atriz, já vai ser atriz, já escreveu peças quando era garotinha de escola. Então, e o Kiko, a gente não sabia o que ele queria ser mergulhador, também não queria. Então, esse me preocupava um pouco, mas também procurava não interferir. Aí eu falei, não, pega uma grana e sai por aí, vai andar na praia, você gosta de praia, fica andando na praia, talvez baixe uma luz, né? Porque eu já sabia que não podia deixar de ser. Aí ele veio, quando ele voltou, ele falou, eu quero ser ator. Que ótimo. Então foi se virar e logo se destacou, fez um papel lá na Célia Helena, um papel principal, até no Pedro Lobo, aí foi candidato à Revelação, aí foi fazer a peça do irmão, não é? Meu amor, todo mundo acha ele maravilhoso, aí já quiseram convidar ele para uma novela, para um filme, nós falamos, devagar com esse seu andor, que tu não aprendeu nada ainda. A profissão de ator é muito difícil, tá aí os atores que nem Serra e Cacá, que são veteranos. Você convidar o pode Serra, dizer, se for pro Serra subir, porque eu falei, mas ele não quer, essa minha Aninha ali. Da Jovem Túnica eu não vou dizer que ela é veterana, que senão ela vai ficar brava. Então vocês estão vendo que ela está começando. Mas ela é uma atriz muito conhecida em Curitiba, fez coisas maravilhosas. Em alguns bairros. Ô, Plínio, antes de continuar o debate, só um minutinho, nós vamos ter que fazer um intervalozinho agora, bem rápido, e logo em seguida a gente volta. Então, Roda Viva volta dentro de instantes.